O filme Michael estreou e o abismo entre a crítica e os fãs nunca foi tão grande. Críticas polêmicas, aclamação do público, problemas de roteiro, regravações, muita homenagem e muita nostalgia. Eu sou o cronista e eu vou falar sobre tudo isso depois da vinheta. Vamos começar tirando o elefante da sala? Uma boa parte dos veículos de informação criticaram o filme por não mencionar as acusações de abuso feitas nos anos 90 e anos 2000. E isso é o tipo mais raso e ignorante de crítica que eu vi. Primeiro, porque o filme só vai até a década de 80. Segundo, que os casos serão abordados no filme Sequência, na parte 2. Em terceiro lugar, que o astro foi inocentado de todos os processos judiciais. E trazer essa polêmica à tona novamente só mostra como vender em cima de um corpo morto parece valer mais a pena do que contar a história do artista. Mas, tirado o elefante da sala, vamos às críticas e elogios ao filme Michael. Para começar, eu já vou destacar que, apesar da crítica especializada estar massacrando o filme, eu gostei bastante e aparentemente muitos fãs também estão curtindo muito. Eu me diverti e até me surpreendi assistindo o filme. Eu vi muitos críticos comparando esse filme a Bohemian Rhapsody, a cinebiografia do Freddie Mercury. Mas posso ser sincero, Michael tá léguas à frente de Bohemian Rhapsody. Em Michael, o protagonista é muito bem representado com maestria por Jafar Jackson. Ele capta a sutileza, a timidez e a espontaneidade do Michael com naturalidade. Ele não parece estar imitando, mas de fato encarnando o personagem. Em contrapartida, em Bohemian Rhapsody, o Freddie Mercury é mal representado, tanto na personalidade quanto na sua trajetória. O que me lembra um pouco também a cinebiografia nacional Somos Tão Jovens, que comete alguns erros parecidos. Não me entenda mal, o Rami Malek, que interpretou o Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, é um bom ator, na minha opinião. Contudo, naquele filme, a atuação dele parece muito teatral e caricata, o que não casa em nada com o tom do filme. Aqui, em Michael, é diferente. O protagonista é bem representado e faz jus à sua persona e trajetória pública. Eu acho importante destacar a interpretação dos 3 atores principais. Giuliano Valdi faz o Michael criança na fase dos Jackson 5 e faz uma excelente representação e interpretação do jovem Michael. Ele realmente manda muito bem, esse garoto tem grandes chances de ter uma ótima carreira na atuação. O premiado ator Colman Domingo faz Joseph Jackson, o pai carrasco, que é basicamente o grande vilão e antagonista do filme. A presença dele é inigualável e aterradora. Quando ele entra em cena, você consegue sentir a tensão e o medo que Michael sente pelo pai. Colman consegue dar vida muito bem ao personagem. Além, é claro, da maquiagem que deixa ele muito parecido com o Joseph real. E por fim, é claro, Jafar Jackson, em sua primeira atuação, interpreta o próprio tio, Michael Jackson, em sua fase adulta, em seu arco de emancipação. Jafar consegue captar muito bem as nuances, a postura e o modo de falar de Michael. É sem dúvidas uma ótima interpretação, ainda mais sendo esse seu primeiro filme. É válido também pontuar o trabalho da equipe de maquiagem e o fato dele ser um Jackson, o que deixou ele praticamente idêntico ao Michael em algumas cenas, que eu confesso que em alguns momentos chegava a ser meio desconcertante e até bizarro de tão parecido que o ator ficava com o protagonista. Como se você olhasse e por alguns momentos se esquecesse que ele é um ator e não a pessoa real. Muito louco isso. Tá curtindo o vídeo? Para apoiar nosso trabalho, curta, comente e se inscreva no canal. Considere também seguir o Crônica nas redes sociais, conteúdo exclusivo por lá. Também temos o nosso Apoia-se, link na descrição. Sobre a história que o filme conta, eu devo dar ponto a algumas críticas. De fato, o filme não se aprofunda muito nos pontos narrativos, como a construção dos álbuns, o abuso psicológico que o Michael sofreu do pai, a dependência familiar, os traumas e o anseio por pertencimento e amor. Tudo isso está presente no filme e não me entendam mal, eu acho que está muito bem representado,
mas eles realmente não chegam a se aprofundar tanto assim. Dou ponto para essa crítica, mas devo dizer que não me incomodou a falta de profundidade. Para ser sincero, eu até me surpreendi do filme abordar certas questões mais sensíveis, como o fato do Michael sofrer abuso psicológico e físico desde a sua infância. E para ser honesto, algumas dessas questões eu até acho compreensível eles não terem se aprofundado tanto, porque eu acho que seria desnecessariamente violento e desconfortável para ir muito a fundo em algumas dessas partes. E devo dizer que todo o arco do personagem, a sua ascensão e os pontos narrativos da trama, apesar de serem um roteiro simples, para mim ficaram muito bem conectados. A minha maior crítica que eu devo destacar aqui são alguns momentos específicos do filme que podem ser resumidos a uma característica: a construção dos álbuns e das músicas. Durante o filme a gente presencia 2 álbuns sendo construídos, o Off the Wall e o Thriller. E com isso o filme mostra pra gente um pouco do processo de composição de algumas músicas desses álbuns. E bom, essa parte me pareceu superficial. Veja, aqui eu não tô falando do arco do personagem, pois como eu falei, pra mim o arco e a representação dos personagens tá ótima. Aqui eu tô me referindo especificamente a toda essa parte das composições das músicas. E falando como alguém que tem um pouco de conhecimento sobre música, eu particularmente senti falta de mais detalhes de como acontecia o processo da composição. A gente não acompanha aqui as ilhas de edição, não é mostrado como ele compõe as melodias, não é mostrado os outros artistas e a equipe que trabalhou com Michael. Fica muito parecendo que ele fez tudo sozinho, mesmo que o filme não diga isso explicitamente. E por esse motivo eu senti que essa parte ficou meio plástica. Ficou meio óbvio para mim que nessas partes o filme apelou para a trilha sonora com as músicas do Michael, sem se aprofundar muito no ócio do artista. Inclusive fiz um vídeo detalhando sobre a construção do álbum Thriller e suas versões alternativas, vídeo no card. Mas mesmo com essa falta de realismo e profundidade, os clipes divertem bastante e é um ótimo fanservice. Aliás, acho que a alma e a força do filme se encontram justamente aí, na memória e nostalgia dos fãs. Ouvir as músicas, presenciar os shows, ver o lado humano do artista, seus traumas, suas dores, mas também seu sucesso e seu talento. Alguns críticos diminuem obras artísticas que carregam em si o sentimento de nostalgia. Isso aconteceu recentemente também com Super Mario Galaxy, onde os fãs também amaram o filme e os críticos odiaram. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a elitização do cinema. E veja só, o sentimento da nostalgia é muitas vezes diminuído por críticos como sendo algo menos artístico e inferior. Eu até entendo você interpretar que esse sentimento é mais fácil de se trabalhar numa obra e é mais fácil fisgar os fãs pela nostalgia porque já existe uma memória construída que intensifica esse sentimento. Mas, poxa, não é porque é, entre aspas, mais fácil que não é artístico. Se uma determinada obra é feita e o telespectador é atingido por sua mensagem e seu sentimento, então a arte cumpriu seu papel. A obra de arte não é um experimento que você consome dentro de uma cúpula de vidro separada do mundo ao seu redor. Não, a arte é resultado do mundo externo. Ela é um reflexo dele. Não tem como consumir uma obra e desligar a sua memória do mundo real. Eu entendo a crítica na visão técnica, mas me parece muitas vezes que essa crítica em termos de sentimentos é simplesmente rasa. Mas antes de ir para o final do vídeo, eu acho importante destacar que o filme sofreu com regravações e reedições durante a produção. Supostamente, o filme teria mais de 3 horas de duração e contaria toda a vida de Michael, desde a sua ascensão até a década de 90, onde começaram a surgir as denúncias de abuso que
que abalaram definitivamente sua carreira e posteriormente o afundaram numa melancólica depressão que perdurou até o fim da sua vida. O final original do filme seria nesse ponto. O filme terminaria num sentimento amargo de melancolia profunda. Contudo, dado problemas de direitos de imagem de alguns personagens ao longo da trama, eles precisaram remontar o filme. A partir daí, não apenas esse terceiro ato foi mudado, mas cenas ao longo de todo o filme também. Como, por exemplo, a exclusão de Diana Ross, que foi fundamental no início da carreira de Michael, e cenas extras estendidas de outros momentos do filme. Como resultado final, foi decidido dividir o filme em duas partes, deixando para explorar apenas na sequência toda essa trama envolvendo as polêmicas e focando essa primeira parte apenas na construção e ascensão do astro, servindo então como uma celebração e homenagem à memória do artista, deixando de lado todo o transtorno midiático que perseguiu sua carreira nos anos finais. No fim das contas, eu curti muito o filme, me surpreendeu. Eu esperava que fosse um filme mais raso do que foi. Na verdade, pra mim, eu achei ele até bem profundo. E principalmente a atuação e a caracterização do Jafar Jackson como Michael, eu achei estonteante. Muito legal. Eu não estranharia concorrer ao Oscar. O filme tem sido muito bem recebido pelos fãs, e não é exagero dizer que a Michael Mania voltou. Você entra nas redes sociais e vê postagens referenciando o filme e as músicas a cada segundo. As músicas do Michael voltaram a bombar nas plataformas de música. O filme não é uma obra-prima, mas é uma ótima porta de entrada para novos fãs e uma ótima celebração da memória e do legado do rei do pop. Se você também é fã do Michael, curtiu o vídeo e quer ajudar esse canal a continuar, considere comprar uma dessas lembranças que está aparecendo aí na tela, nos links que estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando uma dessas lembranças você ajuda esse canal a se manter ativo e com conteúdo cada vez melhor. O filme está fazendo sucesso com o público e aparentemente vai ganhar uma sequência contando a trajetória de Michael depois dos anos 80, o que eu suponho possivelmente trazer uma carga dramática maior, mas vamos esperar para ver. E você, já assistiu Michael? Curtiu o filme? Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima!